Capacidade de combinação. A capacidade de combinação de linhagens, ela indica a quantidade de alelos favoráveis que uma linhagem apresenta para determinada característica, seja essa característica tanto de importância promelhorista quanto de importância agronômica. Ela é calculada pela diferença entre a média do caráter exibido no cruzamento e a média geral dos cruzamentos. As linhagens que apresentarem valores elevados para essa estimativa, elas deverão resultar em cruzamentos superiores, por causa do seu alto valor genético. Então, a capacidade de combinação pode ser definida também como a habilidade de uma linhagem autofecundada em transmitir uma performance desejada para uma progenie híbrida. Para avaliar a capacidade de combinação de uma série de genitores potenciais, pode-se também utilizar os cruzamentos dialélicos, em que todos os possíveis cruzamentos simples são realizados. Só que esse procedimento ele não é tão viável para os programas comerciais de obtenção de cultivares híbridos, por causa que um grande número de genitores precisam ser avaliados nesses programas. A análise da capacidade de combinação ela é uma ferramenta muito importante na estimação de parâmetros que são úteis no melhoramento genético, porque ela auxilia na escolha de genitores, cruzamentos promissores e possibilita também a caracterização da natureza e da magnitude da interação gênica envolvida na expressão dos caracteres de importância agronômica. Existem dois tipos de capacidade de combinação: a capacidade geral de combinação e a capacidade específica de combinação. A capacidade geral de combinação, CGC, o que ela é e como funciona? A CGC, ela mede o comportamento médio de uma linhagem, ou seja, o valor médio dos híbridos do cruzamento dessa linhagem com diversas outras. Para a capacidade geral de combinação, são utilizados testadores de base genética ampla, como cultivares de polinização aberta, variedades sintéticas ou populações, porque elas são geneticamente heterogêneas. A CGC ela é geralmente avaliada quando as linhagens estão em S2 ou S3 e tem como finalidade também eliminar as linhagens que apresentam comportamento médio desfavorável. Esse teste também é chamado de top cross e deve ser avaliado com repetições em diferentes locais com o uso de delineamentos experimentais apropriados. Capacidade específica de combinação. O que ela é e como funciona? A CEC, ela mede o comportamento de uma linhagem quando ela é cruzada com outra linhagem. Para testar a capacidade de combinação, as linhagens elas devem ser cruzadas com testadores, igual a CGC. Só que para CEC, são utilizados testadores de base genética estreita, como híbridos simples ou de linhagem pura. Ou linhagens puras, no caso, né? A capacidade específica de combinação ela é realizada quando as linhagens elas já apresentam alto grau de homozigose, por volta de S5 e através do cruzamento entre linhagens não aparentadas. Então, a principal diferença entre a capacidade geral e a capacidade específica de combinação, ela tem a ver com a base genética do testador. Essas diferenças elas são basicamente atribuídas às frequências genéticas dos testadores de base genética ampla e restrita ou estreita. A frequência genética de um loco no testador de base ampla pode assumir valores entre 0 e 1, enquanto que um testador de base restrita ou estreita, esses valores são de 0 ou 1. Só que, por outro lado, para os híbridos simples, resultantes do cruzamento de duas linhagens homozigotas, esses valores podem ser de 0, 0,5 ou 1. E é isso. Muito obrigada. E até a próxima.